Uma história de cinema aqui no Arquivo Futebol Clube. Hoje vamos falar sobre uma nação que superou uma tragédia, um sobrevivente que virou presidente de uma confederação e um título inesperado anos depois. Então, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada eu preciso falar que eu estou contando uma história de algo que superou todas as probabilidades. E já que eu estou falando sobre acreditar nas probabilidades, nada melhor do que falar da KTO. Beba água. A KTO é a casa de apostas oficial do Arquivo. Lá tu pode brincar, te divertir, apostar em Copa do Brasil, em Libertadores, em Champions, em Campeonato Brasileiro, Campeonato da Zâmbia. Tudo que tu quiser tem lá na KTO. Então utiliza o código ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Mas olha, dois recadinhos. Primeiro, tu tem que ser maior de 18 anos. E o segundo, tem que apostar com responsabilidade. Bota aqueles 2, 5 pila que deixa o jogo mais interessante, que te deixa vidrado na TV, mas não cometa loucuras. Então bora pro vídeo. Este vídeo tem como ápice o início da década de 2010. Mas eu preciso voltar alguns anos antes para explicar todo o contexto e o porquê que essa história é tão bonita. Primeiro, a gente precisa falar sobre a Zâmbia em si. A Zâmbia tinha uma geração que viria a ser muito forte nos anos seguintes, uma geração que estava se preparando para ciclos de Copa do Mundo, de Jogos Olímpicos e que poderia fazer história. Nas Olimpíadas de Seul, em 88, a gente já tem um primeiro gostinho disso, porque eles enfrentaram a Itália na fase de grupos daquela Olimpíada e simplesmente tocaram 4-0. Isso mesmo, 4-0 na Itália. E aí tu pensa, beleza, a Itália não tinha ninguém conhecido. Cara, simplesmente um cara chamado Roberto Baggio jogando pela Itália e mesmo assim os caras tomaram de 4-0. Então já dava pra ver que eles não estavam vindo pra brincadeira. E nesse jogo surge um nome que vai ser muito importante lá no final do vídeo. Kalusha Bwalya. Espero que eu esteja falando certo, porque ele simplesmente fez 3 gols nessa partida e deu uma assistência para outro gol. Então, cara, ele já estava mostrando seu nome ao mundo. Ele, ao final daquela Olimpíada, seria contratado pelo PSV, então já dava para ver que era um grande craque. Depois a Zâmbia fez outro 4-0, desta vez na seleção da Guatemala. E olha, mesmo com Itália no grupo, a Zâmbia se classificou como primeiro, o que garantiu um confronto contra a Alemanha nas quartas de final, onde o 4-0 foi um revés. A Zâmbia acabou sendo goleada pelos alemães e dando adeus àquela competição, com uma esperança de que aquela geração poderia fazer algo a mais, poderia conquistar algum título de Copa Africana de Nações, poderia ter uma grande campanha numa Copa do Mundo, tinha aquele gostinho de que muita coisa aconteceria logo na frente. A Zâmbia acabou não indo para a Copa de 90, aliás, a Zâmbia buscava a sua primeira participação em Copa do Mundo, algo que não acontece até hoje. Só que na Copa de 1990, outra seleção africana foi muito bem. A equipe de Camarões fez uma excelente campanha. Camarões chegou até as quartas de final daquela competição e isso fez com que a FIFA aumentasse o número de vagas para a África de 2 para 3, o que dava uma vantagem, digamos assim, para a Zâmbia e mais uma possibilidade daquela equipe estar numa Copa do Mundo. Aquelas eliminatórias estavam divididas em 2 fases classificatórias em que era uma verdadeira peneira. Primeiro que 40 países foram distribuídos em 9 grupos, e aí apenas o primeiro colocado de cada grupo passava para um outro triangular, que seriam 3 grupos, em que cada um dos vencedores dos grupos iria à Copa do Mundo. Era uma verdadeira peneira para a Zâmbia, o objetivo estava desenhado. Na primeira fase a Zâmbia passou sem muitas dificuldades, mas o grande problema viria na fase seguinte. Um grupo com Senegal e Marrocos, 2 grandes camisas africanas, mas que a Zâmbia faria de tudo para tentar o seu sonho de disputar um Mundial nos Estados Unidos da América em 94.
1994, onde o Brasil foi campeão. Só que chegou a noite do dia 27 de abril de 1993 e o que era um sonho que poderia se tornar realidade acabou se tornando um pesadelo e uma das maiores tragédias da história do futebol mundial. O primeiro compromisso da Zâmbia era contra Senegal, fora de casa em Dakar. E a Zâmbia não tinha uma grande estrutura para a disputa daquele mundial e o avião utilizado por eles era um avião da Força Aérea Militar do país que os levaria para a capital do Senegal. Mas era um avião, de certa forma, ultrapassado e nele iria uma delegação de 30 pessoas, sendo destes 18 jogadores. Essa viagem previa 3 paradas para abastecimento da aeronave. A primeira no Congo, a segunda no Gabão e a terceira na Costa do Marfim. Na primeira parada, dava para se notar problemas no motor esquerdo da aeronave, mas mesmo assim ela seguiu viagem. Pouco antes da segunda parada para abastecimento, já no território do Gabão, o motor esquerdo começou a apresentar falhas. E o piloto da aeronave, ao invés de desligar o motor esquerdo, ele acabou desligando o motor direito, o que ocasionou a queda da aeronave em uma tragédia onde não houve sobreviventes. A aeronave acabou caindo no Oceano Pacífico e alguns jogadores acabaram sobrevivendo desta grande tragédia por não terem embarcado naquela aeronave. Principalmente o destaque do time, o Kalusha Bwalya, que eu falei antes. Ele estava na Holanda e tinha combinado com a federação, com todo mundo, de que ele encontraria a delegação em Senegal. Mas, cara, foi uma tragédia enorme pro povo. Outros jogadores também acabaram sobrevivendo por esse mesmo motivo, como é o caso do Charles Mussonda, que jogava no futebol belga e estava lesionado, e também do Bennett Muwanda, que estava na lista de embarque, mas acabou não conseguindo uma autorização para o mesmo embarque e acabou ficando de fora e por isso acabou sobrevivendo à tragédia. A tragédia impactou e abalou o mundo do futebol. Primeiro porque todos da delegação acabaram sendo enterrados em frente ao Estádio da Independente, o Estádio Nacional da Zâmbia, além de criarem um memorial em homenagem aos que se foram. Mesmo assim, a Zâmbia decidiu seguir o sonho de se classificar para a Copa do Mundo, ainda que em meio ao luto. A Dinamarca, por exemplo, que havia sido campeã da Euro e já passou também por uma situação, por uma tragédia, acabou cedendo estrutura, oferecendo estrutura para a equipe africana. O técnico ex-Chelsea, Ian Potterfield, assumiu a responsabilidade de criar um novo time do zero, com quem acabou sobrevivendo da tragédia, com outros jogadores e dando sequência às eliminatórias da África. A seleção voltou a campo no dia 17 de julho, em casa contra o Marrocos. Era uma partida que significava muito mais do que futebol. Talvez por isso a Zâmbia conseguiu forças para uma virada, porque acabou saindo atrás do placar aos 15 do primeiro tempo, mas aos 15 e aos 22 minutos do segundo tempo, a Zâmbia virou aquela partida e pôde dar um pouco de orgulho, um pouco de alento para o seu país após uma grande tragédia. A Zâmbia acabou batendo na trave daquelas eliminatórias e ficando de fora da Copa do Mundo. No ano seguinte, em 1994, a equipe disputava a Copa Africana de Nações e fez uma belíssima campanha. Ficou em primeiro lugar do seu grupo, que tinha Costa do Marfim, por exemplo, e venceu Senegal e Mali no mata-mata. Mas, na final, acabou perdendo para a Nigéria, ficando um gosto amargo que seria resolvido apenas anos depois. Bom, agora vamos avançar no tempo. Lembra que eu falei do Kalusha Bwalya? Bom, ele jogou um tempo a mais no PSV. Aliás, falando em PSV, tô usando essa camiseta deles graças ao Memórias do Esporte. Então, se tu quer comprar, vender a sua camisa, vai lá no Memórias do Esporte. Diz que veio aqui por causa do arquivo, diz que veio por causa do Weber. Tá aqui o site e também o Instagram do Memórias do Esporte, compra e venda de camisetas de tudo que é time. Ele se aventurou por um certo tempo como treinador da seleção da Zâmbia, mas o seu grande papel ele conseguiu no ano de 2008,
onde ele foi eleito presidente da Associação da Zâmbia de Futebol. E vai ser muito importante porque ele vai ser o homem responsável pela grande conquista, pelo tema desse vídeo, pela história de cinema. Bom, agora vamos para o ano de 2012. Com o Bwalya como presidente, a Zâmbia se preparava para uma Copa Africana de Nações que teria como local duas sedes. A primeira era a Guiné Equatorial e a segunda era justamente o Gabão, onde caiu o avião que levava os jogadores anos atrás. A Zâmbia não tinha uma equipe de pompa, estava bem longe, por exemplo, da Costa do Marfim, que tinha grandes jogadores como o Kalu, como o Gervinho e principalmente como o Drogba. Então, dava para se dizer que não era a favorita para aquela competição. Mas a Zâmbia foi cavando o seu espaço. Passou em primeiro na fase de grupos, derrotou o Sudão nas quartas de final e Gana nas semifinais, até disputar a final da Copa Africana de Nações de 2012 contra esta Costa do Marfim que eu falei, que tinha grandes craques do futebol mundial. Cara, era um cano de time. E a gente precisa falar do que aconteceu um dia antes daquela decisão, porque jogadores e dirigentes da Zâmbia foram até a praia de Libreville, ali no Gabão, local próximo da queda daquela aeronave. Todos fizeram as suas homenagens e, principalmente, prometeram o título que aquela seleção não pôde entregar ao seu país. Sobre o jogo, a Zâmbia conseguiu segurar a Costa do Marfim os 90 minutos e também a prorrogação, levando a decisão para os pênaltis, dando mais emoção, deixando mais dramática toda aquela situação. E aquela série de penalidades começava com todo mundo convertendo. Costa do Marfim fazia, a Zâmbia ia lá e fazia. E no meio daquela decisão, os jogadores da Zâmbia começaram a cantar uma música. No Didier Drogba yet. He took the first one, by the way, in that 2006 final that he missed. Out with just Pierre Aubameyang, the only player missing. Do seu país, e que dizem que é uma música que os jogadores que estavam naquela aeronave também estavam cantando no momento da queda delas. Sem dúvidas, um momento muito emocionante. Em meio a esse clima emocionante, Kolo Touré acabou perdendo a sua penalidade e se a Zâmbia fizesse era campeã, e o pessoal começou a cantar a plenos pulmões num momento emocionante para quem gosta de futebol. Rainford Kalaba to put Zambia in a place in history. Mas o Kalaba acabou perdendo para a Zâmbia e com isso a gente teria mais uma rodada de penalidades em que o Gervinho acabou errando sua cobrança também, mandando para fora. E aí, se a Zâmbia fizesse, novamente teria a chance de ser campeã. Would a victory ever mean more to any other set of players than this Zambian team if they were to win the Africa Cup of Nations? Sun Tzu bateu e a Zâmbia se tornou campeã da Copa Africana de Nações, protegendo o legado daqueles que se foram em uma história, cara, digna de cinema. Tudo o que aconteceu com a Zâmbia neste período entre a queda do avião e o título da Copa Africana de Nações. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, também ativar o sininho das notificações. Comenta aqui embaixo o que mais tu quer ver aqui no canal. Também segue a gente no TikTok e no Instagram, @arquivofutebolclube. A gente também faz os shorts aqui no YouTube. É isso, um abraço, até a próxima. Escolhe um vídeo aqui, ó. Tchau!